Neemias capítulo 9, faremos a leitura do verso 1 ao verso 37. Com muita reverência, fiquemos atentos à palavra do Senhor. É uma leitura extensa, mas rica por ser o nosso Deus falando conosco. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegestes Abrão, e tiraste da terra de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da tua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que não entrassem para possuírem terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem à sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhe faltou.
As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de todas as sortes de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes, e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregastes nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os nossos pais e desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós, perversamente, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem os fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Senhor Deus, diante da tua palavra, pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações. Convence-nos, ó Deus, do nosso pecado, da necessidade urgente que temos de tratá-lo, para agradar a Ti, para vivermos melhor. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, que o Teu Santo Espírito possa quebrantar-nos para a glória do Teu próprio nome.
Fala com a tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Certa feita, um jovem chegou até o Senhor Jesus, perguntou a ele: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor olha para ele e diz: cumpra os mandamentos. Mas quais mandamentos, Senhor? E Jesus dá uma lista: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Apresenta os 6 mandamentos da segunda tábua da lei. Aquele jovem olha e fala: Senhor, eu tenho cumprido esses mandamentos. Eu tenho guardado a tua lei. O Senhor Jesus volta para ele e diz: então, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Aquele jovem se entristece profundamente e sai diante do Senhor. A semelhança daquele jovem, nós também temos a errônea ideia de que cumprimos os mandamentos do Senhor. A semelhança daquele jovem, a gente acredita que somos bons e que em nós reside algum tipo de bem suficiente para garantir a nós a salvação. No entanto, também a semelhança daquele jovem, nós não estamos dispostos a renunciar para seguir o Senhor Jesus. Nas últimas semanas nós temos falado sobre avivamento aqui em nossa igreja. Faz parte do desenvolvimento e apresentação da própria narrativa do livro de Neemias. Do capítulo 1 até o capítulo 7, as questões civis do povo são tratadas e apresentadas. O problema da cidade destruída, a iniciativa de Neemias de ir, liderar o povo, reconstruir os muros, o enfrentamento dos inimigos, a conclusão da obra em 52 dias, tudo isso é apresentado do capítulo 1 até o capítulo 7. A partir do capítulo 8, um novo personagem ganha destaque, não é mais a figura de Neemias, mas a figura de Esdras. E se Neemias veio e promoveu grande mudança e liderança no que diz respeito à vida civil do povo, agora Esdras coloca em ordem a vida religiosa da nação de Israel. E nesse processo nós vimos na abertura do capítulo 8, que a palavra de Deus foi colocada e tomada em primazia diante de toda a nação. O povo leu toda a Escritura. O povo refletiu e meditou na Escritura e foi impactado pela palavra de Deus. No segundo momento do capítulo 8, nós vimos que houve continuidade neste processo de leitura da Escritura. Agora os líderes estavam reunidos, olhando, lendo, observando mais atentamente a palavra de Deus. Perceberam que havia uma festa que eles não estavam cumprindo, a festa dos tabernáculos. Reuniram o povo. Depois de ler a Escritura, então, eles também colocaram em ordem todos os cerimoniais e ritos em Israel. Esse avivamento segue. E algo agora precisa ser tratado. A individualidade. O pecado de cada um. Porque não existe avivamento sem a tratativa do pecado. Não existe avivamento apenas e tão somente baseado na leitura da palavra. Há a necessidade de ler e praticar a Escritura. Não existe avivamento apenas com o povo reunido, cultuando e adorando, cumprindo os ritos. Há necessidade de uma vida que transcenda a este espaço de adoração. E como este povo está vivendo este verdadeiro avivamento, também eles serão confrontados com o seu pecado. Irmãos, isso assemelha-se muito à nossa realidade. Pela graça de Deus, a nossa igreja tem crescido e crescido a cada ano. Pela manhã estávamos aqui com o templo lotado. E hoje nós já vemos muitos rostos novos aqui, congregando conosco no culto da noite. E louvado seja Deus por isso. A palavra do Senhor tem sido pregada com fidelidade, como testemunhamos nas últimas semanas. Os cultos têm sido feitos, realizados, o ajuntamento solene tem sido respeitado, o culto que adora a Deus, cristocêntrico, festivo, celebrativo, tem sido feito. O que falta então para que nós experimentemos este avivamento? A tratativa do nosso pecado. Porque avivamento verdadeiro não existirá apenas lendo a Bíblia e cumprindo os ritos cerimoniais. Avivamento verdadeiro virá quando estas coisas forem respeitadas,
mas também quando nós estivermos dispostos a tratar o nosso pecado. E talvez você pense numa ideia de avivamento, de algo muito extraordinário acontecendo na igreja ou no bairro. Mas saiba que o verdadeiro avivamento precisa urgentemente ocorrer nas nossas vidas para ter um impacto profundo no nosso lar. O desânimo espiritual dos nossos filhos, talvez o nosso desânimo espiritual, seja fruto da ausência desta vida diante de Deus. Seja fruto e resultado justamente da falta deste avivamento. A nossa indisposição para viver, para se alegrar, para fazer o que é certo, a indisposição dos nossos filhos de irem até o Senhor. A péssima vida conjugal que muitos têm vivido é reflexo de uma falta de vida de Deus na vida dos crentes. Veja que este avivamento não é necessário apenas para a Igreja Presbiteriana dos IPs. Ele não se faz necessário apenas para a realidade da cidade de Cajamar. Ele se faz necessário para a urgente necessidade do nosso lar, para que os nossos filhos sejam mais crentes, para que o nosso casamento seja mais consagrado ao Senhor, para que a nossa vida seja mais feliz. Por que tanto desânimo? Por que tanto abatimento? Por que tanta indisposição? Por que tantos planos frustrados? Porque falta em nós a vida do Senhor, porque falta em nós a ação do Santo Espírito, e continuará faltando se nós não tratarmos o nosso pecado. Por isso, então, o tema da nossa exposição nesta noite, o verdadeiro avivamento, trata o nosso pecado. Não existe avivamento sem confrontação do erro. E eu quero expor este tema com a seguinte proposição: tratar o pecado exige constância, tratar o pecado exige humilhação, tratar o pecado exige rompimento com o mundo, tratar o pecado exige leitura da Escritura, tratar o pecado exige adoração a Deus. Vejamos então cada uma dessas afirmações aqui no texto. O texto começa nos dizendo o seguinte, que no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel. Estamos falando do mês 7, apenas para que você se encaixe na história contada por Neemias. As obras do muro foram concluídas no dia 25/6, no dia 25 do mês de Elul, no nosso calendário, meados ali do mês de agosto. No dia 1º do mês 7, o mês de Tisre, houve o primeiro ajuntamento do povo para a leitura da Escritura. Quando o texto fala no dia 24 deste mês, está se referindo então à continuidade do mês 7, do mês de Tisre. 24 dias depois que aquele primeiro grande ajuntamento foi feito para que a palavra de Deus fosse lida. E se você lembrar-se dos últimos sermões, o povo se reuniu no primeiro dia do mês 7, o povo continuou reunido, e depois você vai ver que houve uma grande festa que ocupou ali 10 dias do povo. Estamos falando então de dias e mais dias em que o povo estava ali lendo a Escritura, confrontando o seu pecado, orando e buscando a Deus. O que nós aprendemos com isso? Não existe a tratativa do pecado se não houver constância na nossa vida com Deus. Por que agora, 24 dias depois, eles chegam-se diante de Deus para confessar pecados? Porque alguma coisa estava acontecendo. Porque esta contínua leitura da Escritura os convenceu de que algo precisava acontecer na particularidade e individualidade deles. Por vezes nós não confessamos os pecados, por vezes nós não tratamos os pecados porque nos falta constância. A gente começa a ler a Bíblia hoje, lê 1, 2 capítulos, talvez amanhã, terça, e na quarta a gente já para. A gente firma um propósito de que vai vir religiosamente em todas as escolas dominical, mas não cumprimos isso a partir do 1º ou 2º mês. Nós falamos que queremos ter vida com Deus, que queremos abandonar o pecado, que pastor, está difícil, eu preciso mudar, mas nos falta constância, nos falta continuidade da vida cristã, nos falta continuidade de vida de oração, de vida devocional, de culto doméstico. E se não houver continuidade, constância na nossa vida com Deus, jamais haverá mudança no nosso caráter. É muito interessante quando nós lemos a Escritura no texto lá de Tiago. No capítulo 1 de Tiago, o autor vai nos dizer que
o Senhor vai nos provar. E que o propósito de sermos provados por Deus é justamente de sermos aperfeiçoados por Ele, para nos tornarmos mais santos. O Senhor nos prova, confronta o nosso pecado, a gente enxerga quais são os erros, aprende em meio às provações, abandona os erros e avança. Então, lá no verso 5, Tiago vai dizer o seguinte: talvez você esteja vivendo essa provação, mas não esteja conseguindo discernir o que Deus está querendo tratar na sua vida, qual é o pecado que Deus está querendo eliminar da sua vida. Então ele vai dizer o seguinte: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, se alguém precisa desta ação de Deus para entender os seus erros, entender o seu pecado e abandonar o seu pecado, peça isso a Deus, que a todos, não é só ao pastor, não é só ao presbiteriano, não é só ao pentecostal, mas a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, olha o que acontece. A gente começa a enfrentar algumas dificuldades na vida. A gente conversa com algumas pessoas e logo percebe que essas dificuldades são por conta do pecado. E percebendo que essas dificuldades acontecem por conta do pecado, a gente vai buscar ajuda. E geralmente você vai vir e procurar o pastor, falar: pastor, está difícil as coisas. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso me livrar do pecado, mas eu não estou conseguindo. Ok, isso faz parte. Sem Cristo nós nada poderemos fazer mesmo. Então olha o que o texto de Tiago nos fala. Peça a Deus então. Mas não peça assim, de qualquer jeito. Hoje animado para vencer e lutar o pecado, mas amanhã seguindo a vida como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Peça com fé, em nada duvidando, com constância. Não seja como a onda do mar, mas persevere naquilo que você está disposto a tratar e resolver na sua vida. Não perseveramos na oração, não perseveramos na leitura da palavra, não perseveramos em congregar, não perseveramos na luta contra o pecado e ainda assim queremos avivamento. E o pior, culpamos outros por conta da nossa fraqueza espiritual. Culpamos os outros por conta do nosso abatimento de alma. Por que você está assim? Ah, pastor, porque eu não tenho ninguém na minha casa para me ajudar. Porque em casa eu me sinto sozinho. Ninguém me apoia. Ah, pastor, eu não consigo avançar e não consigo tratar o meu pecado por conta da igreja. Porque as irmãs da SAF não vieram me visitar. Porque o pastor não me ligou. Ah, pastor, acho que eu não consigo caminhar e não consigo avançar. Porque todas as vezes que eu tento, alguém fala alguma coisa, não é por nenhuma dessas coisas. Você não avança porque falta constância. Você não avança e não abandona o seu pecado porque falta ter compromisso sério com Deus, para virar e falar: Senhor, há algo mal que está acontecendo comigo, que está me atrapalhando, que está atrapalhando as pessoas que eu amo, e eu preciso levar a sério a minha vida com Deus. Enquanto você não fizer isto, o pecado não será tratado na sua vida. A tratativa do pecado exige constância. 24 dias haviam passado, e como eles estavam? Perseverando. Continuavam, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a Deus, reunidos, congregando, cultuando. Aí as coisas acontecem de verdade. Não adianta você vir hoje, ser crente hoje, e a sua segunda-feira ser uma vida sem Deus. Não adianta você vir hoje e só aparecer daqui a um ano. Não adianta você ler a Bíblia hoje e só abri-la novamente no próximo domingo. Se nós não tivermos vida com Deus, mudança nenhuma acontecerá em nossos corações. É necessário constância. Tratar o pecado exige constância, mas exige também de nós humilhação. E o verso 1 vai continuar nos dizendo o seguinte, que aquele povo se ajuntou. Os filhos de Israel agora estavam em jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. 3 atitudes de humilhação são citadas no texto. Primeiro, jejum. Por que eles estavam jejuando? Porque não dá para tratar o pecado com as nossas forças. Pastor, fala aí, o que eu preciso fazer?
Eu acho que eu vou ler um livro de autoajuda, eu acho que eu vou colocar algumas regras, e eu acho que se eu fizer esse caminho eu consigo vencer o pecado. Não! Não se vence o pecado sem Deus. O problema é esse, que a gente quer resolver o problema da nossa vida com medidas paliativas. Então a gente fala, é fácil. É só eu ler lá as 5 linguagens do amor, aplicar isso daqui, e tudo vai se resolver no meu casamento. É fácil, é simples. Eu faço um empenho aqui, outro ali, me esforço, entro ali num site, pego 10 dicas para uma vida financeira melhor, aplico e tudo vai se resolver. Não é assim. Porque é Deus quem vai tratar o pecado em nosso coração. Quando nós jejuamos, estamos dizendo o seguinte: Senhor, o que eu mais preciso neste momento, para o sustento da minha alma, para a continuidade da minha existência, é do Senhor. Mais do que alimento, mais do que a bebida ou comida, eu preciso do Senhor. Essa é uma atitude de humilhação, de alguém que está disposto a renunciar a si, às suas estratégias, às suas táticas, às suas regras de autodisciplina, e que se dispõe a seguir a vontade de Deus, entendendo que sem Deus, sem a interferência direta do Santo Espírito, nada poderá acontecer. A segunda demonstração de humilhação que o texto aponta é a vestimenta do povo. Eles estavam vestidos de pano de saco. E o que significa isso? Não eram as roupas de festas de dias atrás. Anteriormente, eles estavam a celebrar e festejar a festa dos tabernáculos. Era momento de alegria. Era momento das melhores roupas para uma festa belíssima. Mas agora não. O momento é de tristeza, é de lamento. É interessante você imaginar todas as pessoas vestidas de pano de saco. Porque não há ali entre eles agora como reconhecer quem eram os ricos ou quem eram os pobres. Se todos estão vestidos iguais, não há o sacerdote, o levita, ou uma pessoa comum do povo. Quando o povo se veste de pano de saco, significa dizer que eles não estão preocupados com a aparência. E quantas vezes, infelizmente, nós não tratamos o pecado porque preferimos viver de aparência. Imagina, pastor. Se eu for conversar com alguém sobre o meu erro, as pessoas vão perceber que eu tenho pecados. Vão perceber que tudo não está tão bem lá em casa. Então a gente vai vivendo de aparências. A gente não quer manchar o nosso nome, a nossa reputação. Então não trata os nossos erros. No entanto, parte importante do processo de tratar o nosso pecado é nós reconhecermos que somos falhos. É a gente tirar a aparência de crentes super poderosos, super maduros, e reconhecer que há falhas e que precisamos de ajuda. O terceiro ato de humilhação citado nesse verso é que eles traziam terra sobre si. E o que isso representa? Representa um sincero reconhecimento de que eles são. Somos pó. É o que somos. Fomos criados do pó e voltaremos ao pó. É o que somos, Senhor. Não é como aquela oração do fariseu. Ah, Senhor, que bom que eu não sou como aquele publicano. Ah, Senhor, olha aqui para o teu servo. Eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu me empenho para ser um bom pai. Ó Senhor, eu sou pó. Sabe por que às vezes a gente não trata o nosso pecado? Porque falta em nós até mesmo a mínima capacidade de reconhecer que somos pó, que somos pecadores. A gente sempre acha que talvez o jeito que nós estamos seja bom demais. Tá bom. Conheço gente muito pior, pastor. Não acho que eu sou tão ruim assim. Então, quando o pastor fala de aconselhamento, quando o pastor fala, de repente, de um curso para casais, não, isso aí não é lá para casa. Isso daí não é para mim. Eu estou bem. Eu sou um bom crente. Traziam terra sobre si, para lembrar que eles eram pó, e que aquela era a verdadeira condição deles. Talvez você não reconheça os seus pecados, porque falta se humilhar. Reconhecer que não venceremos o pecado com as nossas forças.
O jejum apontava para isso. Reconhecer que você precisa de Deus. Precisamos abandonar a vida de aparências. Precisamos chorar, nos curvar diante de Deus e nos livrar da soberba. Tratar o pecado exige constância. Tratar o pecado exige humilhação. Tratar o pecado exige rompimento com o mundo. Olhemos o verso 2 do nosso texto. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Observe agora atentamente ao texto. Esse rompimento com o mundo deve existir porque nós pertencemos a Deus. O texto diz, os da linhagem de Israel. Em algumas traduções terá a expressão, os da semente de Israel. Isso aponta a origem do povo, a quem esse povo pertence. Quando nós falamos de semente, é algo que foi implantado em nós, que espera se frutificar. A nossa origem aponta para o nosso futuro. Quando nós consideramos que somos origem santa e divina, filhos de Deus, o que se espera de nós são frutos de justiça. Que haja de fato frutos de avivamento em nossa vida. Frutos de arrependimento sincero em nossas vidas. Quando nós consideramos origem, a linhagem de Israel, isso exige de nós uma vida distinta do mundo, porque nós pertencemos e somos filhos de Deus. Então eu me recordo de um sermão feito há 3 ou 4 anos atrás, quando nós estávamos a fazer a exposição de João, e questionamos, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? O nosso proceder reflete de fato as ações dos filhos de Deus? Ou vivemos na prática do pecado como filhos do diabo? João vai nos dizer, na sua primeira carta, no capítulo 3, porque o diabo é quem vive pecando continuamente. Os filhos de Deus não. Estes não vivem na prática do pecado, porque o que permanece neles é a divina semente. E a sua vida? Assemelha-se mais a alguém que é um filho de Deus ou alguém que é um filho do diabo? Quem é o seu pai? Qual é a sua linhagem, a sua origem? Qual foi a semente plantada no seu coração? Se foi Deus, viva de acordo com o Filho de Deus. Viva de acordo com alguém que pertence à família de Deus. Se aparte do mundo, porque jamais haverá tratativa do pecado se nós não rompermos com o mundo. Estes da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. A ordem do Senhor em Levítico, capítulo 19, é que o povo fosse distinto. Que o povo, ao habitar na terra, não adotasse o jeito que o mundo vivia. Depois de 24 dias orando e buscando ao Senhor, eles perceberam há coisas erradas. Há práticas do nosso dia a dia que não agradam a Deus. A gente precisa se livrar disso, se apartar do mundo. Às vezes a gente não consegue vencer o nosso pecado, porque a gente está muito colado, muito parecido, convivendo demais com o mundo. Falta em nós uma vida distinta. Levítico 19, verso 2 nos diz, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E então, a partir daí, Levítico 19 vai nos trazer uma lista de coisas que o povo não deveria fazer. Diversas comidas que o povo não deveria comer. O texto fala de lugares que o povo não deveria ir. O texto fala até mesmo do tipo de corte de cabelo e de como aparar a barba. E tudo isso, não porque cabelo ou barba tenham importância em si mesmo, mas porque Deus não queria que o seu povo fosse igual aos estranhos daquela terra. Esta mesma realidade se aplica a gente. Sabe por que a gente às vezes não consegue vencer o pecado? Porque a gente ouve as mesmas músicas que os que não são filhos de Deus ouvem.
A gente assiste as mesmas séries, os mesmos filmes, veste as mesmas roupas, comporta-se do mesmo jeito, dá risada das mesmas piadas, faz as mesmas brincadeiras, temos os mesmos hábitos que aqueles que não são filhos de Deus têm. Eles não são nem sequer estranhos para nós. Tal forma é a maneira que nós vivemos igual a eles. E é por isso que a gente nunca experimenta o avivamento. É por isso que a nossa vida com Deus nunca avança, porque a gente não rompe com o mundo, porque a gente continua nas mesmas práticas, nos mesmos lugares, com as mesmas conversas, com os mesmos hábitos pecaminosos dos quais Deus está falando. Sejam vocês diferentes, sejam vocês santos, separados, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou um Deus santo e distinto. Enquanto você continuar com as mesmas práticas do mundo, enquanto você seguir aquilo que o mundo segue, a agenda que o mundo tem, jamais o pecado será tratado em sua vida. Jamais o verdadeiro avivamento virá sobre você. A gente precisa romper. Irmãos, há um problema muito grande dos crentes dos nossos dias. A gente olha essa vida distinta e chama isso de legalismo. A gente olha essa vida distinta que deveríamos ter, e isso às vezes é motivo de zombaria dentro da própria igreja. Olha lá, aquele lá que é um santarrão. É assim que a gente faz. Parece que nós não exaltamos mais a virtude de alguém que é diferente do mundo, que se veste diferente do mundo, que fala diferente do mundo, que ouve as coisas que o mundo não ouve. Parece que esse crente que opta por ser diferente, santo e separado, porque o seu Deus é santo e distinto dos demais, parece que esse crente é quadrado demais para os nossos dias. E então você chegou aqui à nossa igreja, e talvez no lugar de onde você veio, muitas coisas eram proibidas. Talvez no lugar que você veio, se você ligasse a televisão, o seu pastor falaria para você: você vai para o inferno. Talvez se você assistisse um determinado filme, pronto, o diabo entrou na sua casa. Então talvez você tenha chegado aqui com um fardo gigantesco de um medo de perder a salvação a qualquer momento. Então você foi apresentado à doutrina da graça. Você foi apresentado a um evangelho onde a nossa salvação e segurança está em Cristo Jesus e na justiça de Cristo. E isso apresentou para você uma possibilidade de liberdade, que não é errada. Poxa, que bom, pastor. Então quer dizer que mesmo se eu pecar, eu continuarei sendo salvo, porque não há absolutamente nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou para que Deus me ame menos? Sim, é isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. No entanto, isso não significa dizer que a gente deva viver uma vida como o mundo vive. Então, de repente, aqui, em algum momento, você ouviu que não é errado fazer uso de bebida alcoólica, mas em nenhum momento foi dito que você deve beber cerveja feito um cachaceiro no bar. Então, em algum momento, você ouviu que toda verdade é verdade de Deus, e que Deus, na graça comum, habilita até mesmo o ímpio para produzir boa música, ou bom filme, ou bom cinema. E aí você pensou, e foi lhe apresentado a liberdade de que talvez você possa consumir uma música não cristã. Isso não significa dizer que você pode ouvir qualquer tipo de música, ou que qualquer funk faz parte deste alvo da graça de Deus que alcançou. Não confunda a liberdade que você tem em Cristo Jesus com a libertinagem e uma carta branca para pecar. Não confunda isso. Se nós não rompermos com o mundo e não nos separarmos do mundo, nós jamais experimentaremos verdadeira vida em nossos corações. E por que essa separação é necessária? Porque nas trevas, a gente começa a relativizar muito pecado. Sabe aquela pessoa que vive no lixão? Você fala, como é que alguém consegue viver num lugar assim? Ou aquela pessoa que é fumante, que você entra no carro, ou entra no quarto, ou entra no lugar que a pessoa está, e aquele cheiro miserável de cigarro, você fala, como é que alguém consegue viver num lugar desse? Aquela pessoa vive, porque aquele cheiro para ela já não lhe incomoda, já foi absorvido pelo organismo.
Quando a gente está numa realidade de pecado, quando a gente está em meio às trevas, o pecado já não é mais estranho para a gente. O pecado já não causa para a gente nenhum tipo de assombro. A gente sequer consegue perceber que estamos pecando, tamanha é a realidade de trevas que nos cerca. A gente começa a relativizar o pecado. Se as conversas nas rodas de amigo são todas envolvidas de imoralidade, de um riso frouxo por coisas que não agradam a Deus, não pense que ali a luz do Senhor vai brilhar. Daqui a pouco você começa a considerar que é tudo bem. Estou pecando não, pastor, está tudo tranquilo. Quanto mais em trevas você estiver, menos você conseguirá enxergar a luz de Cristo que apontará os seus erros e os seus pecados. É só um filme, é só uma série. Continue nas trevas, que o pecado será relativizado, normalizado, banalizado em sua vida. Tal qual aquela pessoa que está no lixão e não vê a necessidade de sair dali, pelo menos não pelo mau odor. Às vezes somos nós, em meio às trevas, com o nosso pecado. Começa a ser tão normal que a gente nem percebe que precisa sair dali. Cuidado com isso. Nós precisamos nos afastar do mundo, congregar com os santos. Isso nos faz enxergar o tamanho das trevas em que nós estamos. E então nós confessamos os nossos pecados. Foi isso que o povo fez. O que o povo estava fazendo nesses 24 dias? Eles se afastaram do mundo. Eles se afastaram das más conversações, dos maus hábitos, da idolatria dos povos estranhos ao povo de Deus, e começaram a congregar com o povo de Deus. Começaram a ser expostos à luz de Deus, e essa luz os constrangeu. Sabe por que você não vence o pecado? Porque você quer resolver e fazer isso de casa sozinho. Quantas vezes eu converso com pessoas que falam assim, pastor, eu estou afastado da igreja porque eu estou num caminho meio errado, mas quando eu melhorar eu volto. Não vai voltar nunca. Você precisa estar na luz, para que a luz exponha o seu pecado. Congregar com os santos, para que você comece a achar impróprio o seu erro, a sua falha. Para que o Espírito Santo comece a mostrar para você o que precisa ser tratado e como isso pode ser tratado. É em meio à luz que as nossas trevas vão se dissipar. Por isso não deixe de congregar. Faça como esse povo. Se aparte do mundo e não do povo de Deus. Se aparte das coisas do mundo e não da igreja do Senhor, para que o seu pecado seja realmente tratado. Eu quero fazer um esclarecimento teológico muito importante. Depois que esse povo se apartou do mundo, eles perceberam seus erros. E diz o texto que eles confessaram o pecado. Você já parou para pensar teologicamente o porquê que nós confessamos os nossos pecados? E é importante fazer esse esclarecimento aqui. Nós não confessamos pecado a fim da justificação. Nós confessamos pecado para a santificação. Em Cristo todos os nossos pecados não estão perdoados? Sim. Não é uma realidade que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Sim. Não é fato que na cruz do Calvário o Senhor já pagou o preço de cada um dos pecados que nós ainda nem sequer cometemos? Sim. Por que então que a gente confessa pecado? A gente não confessa pela justificação. A gente não confessa pecado na ideia de que agora que eu confessei, eu recebi o perdão e sou aceito por Deus. Não é assim que a gente faz. A gente confessa pecado para a santificação. Há diferença nisso. Aqueles que acreditam que a gente confessa pecado para, de repente, justificar a nossa entrada no céu, se desesperam com a realidade de que talvez, se morrer cometendo algum pecado, não terão tempo de pedir perdão, de receber o perdão e então ser aceito por Deus. Esse é um equívoco. Mesmo porque morreremos sem ter sequer consciência de todos os nossos pecados, tamanha é a nossa corrupção. Logo, não depende de você confessar o seu pecado para que você receba o perdão e esteja no céu, na glória com Cristo.
Não é para a justificação que nós confessamos para a santificação. Porque quando confessamos, somos expostos à realidade do nosso erro e do mal que há em nós. Pastor, e daí? Qual é o efeito prático disso? Na prática, considerar isso significa que a nossa oração de confissão precisa começar a ser mais detalhada. Observe o texto. Levantando-se eles do seu lugar, uma quarta parte do dia, 6 horas, eles estavam lendo a Bíblia. E a outra quarta parte do dia, 6 horas, eles estavam confessando pecado. A gente confessa pecado aqui uma vez por semana, no culto, em 30 segundos. Então, a gente peca no varejo, numa variedade absurda de pecados. No falar, no pensar, no agir, com os amigos, com os inimigos, com o povo de Deus, com o ímpio, no trabalho, em casa, a gente peca. Mas aí a gente vem aqui, no atacado a gente confessa. Ah, Senhor, tu sabes, a carne é fraca. Perdoa, ó Deus, todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente chega aqui na nossa oração de confissão e falamos assim: ah, Senhor, tem pecados que eu nem sei direito e ainda nem os cometi. Perdoa eles também, Deus. E aí a gente pensa, confessamos o nosso pecado. Isso seria válido? Preste atenção. Isso seria válido se a nossa confissão de pecados fosse para justificação. Ah, Senhor, para que eu seja aceito por Ti, perdoa todos os meus pecados. Mas nós não confessamos pecado a fim de nos justificarmos diante de Deus. Cristo já fez isso por nós, e Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Nós confessamos pecado para a nossa santificação. Significa então, meu irmão e minha irmã, que você precisa começar a citar os seus pecados diante de Deus. E por quê, pastor? Porque à medida que eu começo a reconhecer os meus erros e as minhas falhas, aumenta a chance de eu ver o quão pecador eu sou, o quão distante eu estou da graça de Deus, e o quão urgentemente eu preciso de reconciliação com o Senhor. Por isso, para com essa confissão sem vergonha de pecado no atacado. Ah, Senhor, perdoa tudo aí. Não. Seu pecado tem nome. Seu pecado ofende a Deus. Nos mais particulares e mínimos atributos do Senhor. Então, confesse-os detalhadamente, porque isso vai te ajudar na luta contra o pecado. Tratar o pecado exige constância. Tratar o pecado exige humilhação. Tratar o pecado exige rompimento com o mundo. Tratar o pecado exige leitura da Escritura. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, numa quarta parte do dia, e na outra confessaram ao Senhor. 6 horas lendo a Escritura, e por quê? Porque é a Escritura que vai nos mostrar os nossos erros. Se você não consegue enxergar a multidão dos seus pecados, é porque você não está lendo a Bíblia. Na medida que a gente começa a ler, a gente fala: eita, falhei. E a gente vira uma página: eita, não está, estou diferente disso aqui. E a gente vai para outra página e fala: não deu certo, estou errando. Conversei com uma pessoa recentemente, e ela disse o seguinte: pastor, olha, eu me converti naquela exposição dos 10 mandamentos que o senhor fez lá na igreja da Rua Três Fronteiras. Eu falei: mas e aí, como é que foi? Não, cada domingo que falava um dos mandamentos, eu falava: estou lascado. Não estou cumprindo. E a pessoa falou: e veio o primeiro mandamento, eu falei: não cumpro. Aí veio o segundo mandamento, eu falei: também não. Aí veio o terceiro mandamento, que eu pensei que ia dar certo, não falar o nome de Deus em vão, percebi que estava errado também. E aí veio o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º mandamento, e eu percebi que em todos os mandamentos eu pecava e cometia todos eles. Eu falei: pois bem, é isso mesmo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a lei do Senhor nos confronta, aponta o nosso erro, aponta o nosso pecado, mostra as nossas falhas, e então a gente confessa, então a gente começa a se empenhar e se esforçar para romper com cada um dos muitos pecados que nos são apresentados. A gente tem a mesma ideia tola do jovem rico. Ah, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Como se eu pudesse fazer alguma coisa. Cumpra os mandamentos. Ok, eu acho que eu estou cumprindo. A gente tem essa impressão, primeiro porque a gente está em meio às trevas e não enxerga a seriedade do nosso pecado. A gente tem essa impressão de que cumpre alguma coisa da lei de Deus, porque a gente não conhece a lei do Senhor, nem conhece o caráter do nosso Deus. É por isso que a gente acha
que está indo bem. Comece a ler a Escritura, e a Escritura começará a tratar os seus erros e as suas falhas. A lei do Senhor é reverenciada, e eles se colocam de pé diante da lei do Senhor. A lei do Senhor é tida por eles como norma. É a lei do Senhor, o seu Deus. É assim que o texto está dizendo. Não é uma opção, mas é lei, é regra, é norma. E é assim que a gente tem que ler e encarar a Escritura. A regra de fé e prática. Um cuidado para o pecado que nós já tratamos aqui e falamos. O antinomianismo. Essa doutrina do antinomianismo foi uma doutrina levantada por João Agrícola, um dos discípulos de Lutero, no final do século XVI. Depois de Lutero ter descoberto a ideia e a verdade de que nós somos salvos e justificados pela fé e não pelas obras, um grupo dos seus discípulos começou a considerar a lei algo dispensável. Não, são pelas obras, não é mais pela lei. E eles começaram a adotar essa postura, então, de que a lei não tinha necessidade nenhuma, não tem serventia nenhuma, uma vez que nós somos justificados pela fé. Sim, a nossa justificação vem pela fé, mas a lei está aí para nos ajudar a sermos santos e parecidos com Cristo Jesus. Não caia no equívoco de achar que a lei do Senhor é desprezível. A lei do Senhor restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. É assim que a lei se apresenta. Nós cumprimos a lei não para nos justificarmos diante de Deus, mas para sermos santos e agradar o Senhor, nosso Deus. Para com essa vida de crente sem vergonha, que se escora na graça do Senhor para ficar vivendo em pecado. Pastor, é a graça. A carne é fraca, mas pela graça de Deus eu sou salvo. Já não estamos mais na lei. Você não está mais na lei. Pela graça você foi salvo. Mas se valha da lei para viver de uma forma digna e condizente com o Filho de Deus que foi alcançado por esta graça. Para tratar o pecado, exige-se de nós constância, humilhação, rompimento com o mundo, leitura da palavra e adoração ao nosso Deus. Por fim, nós vemos que outra parte do dia eles adoraram o Senhor, seu Deus. E do verso 4 até o final do nosso capítulo, o que temos aqui é uma grande exaltação do nome do Senhor sendo feita. Do verso 4 até o verso 6, o Senhor será exaltado por ser Ele um Deus criador e sustentador. Do verso 7 até o verso 8, o Senhor vai ser louvado por ser Ele o Deus da aliança, o Deus que firmou o pacto com Abraão e a sua família. Do verso 9 até o verso 11, Deus será louvado e exaltado por ter sido Ele o libertador do povo, quando o povo padecia na mão dos egípcios. Do verso 12 até o verso 15, Deus será adorado, louvado, porque Ele conduziu e cuidou do seu povo enquanto eles estavam no deserto. Do verso 16 até o verso 19, Deus será louvado, adorado e exaltado por sua misericórdia. Como Deus foi misericordioso e gracioso. O Senhor cuidando do povo e o povo querendo voltar para o Egito. O Senhor cuidando do povo e o povo fazendo um bezerro de ouro. Mas ainda assim, o Senhor não nos destruiu. O Senhor foi misericordioso. E veja a parte B do verso de número 17, que nos diz assim: porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Deus será exaltado por sua misericórdia. Do verso 20 até o verso 25, esse Deus que cuidou do povo no deserto, os conduz então até a vitória, a entrada na terra prometida, e eles conquistaram todas as terras. E então a gente pensa, agora esse povo vai reconhecer que Deus é bom, agora esse povo vai viver a vida que agrada ao Senhor. Não. Do verso 26 em diante, a gente vê um ciclo triste que se deu lá nos dias dos juízes. O povo já estava na terra prometida. Deus havia cumprido a promessa de conduzi-los até lá e dar a terra a eles.
Mas olha o que eles faziam. Eles abandonavam o Senhor, pecavam, desagradavam a Deus. Deus enviava as nações inimigas, assolava o povo. Eles então se arrependiam, pediam perdão a Deus. Deus levantava então um juiz que vinha, enfrentava os inimigos e mais uma vez colocava o povo em segurança. Pronto, agora eles vão servir ao Senhor. Não. Passava um tempo, depois de uns dias bons, mais uma vez, eles voltavam a pecar. E mais uma vez o Senhor mandava os inimigos irem até Israel e assolarem o povo. E eles mais uma vez pediam a Deus perdão, e o Senhor os socorria. O povo vai adorar a este Deus misericordioso. Neste ato de louvor que começa no versículo 4 e vai por todo o capítulo, eles começam a adorar a Deus. Senhor, o Senhor é este Deus bom, o Senhor criou, cuidou de nós, nos tirou da terra do Egito, nos trouxe para a terra prometida, renovou sobre nós diversas vezes a sua misericórdia. Louvado seja o Senhor por isso. No entanto, quando nós chegamos lá no verso 29 até o 31, o que nós temos? Um povo que continua a pecar. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. O Senhor cuidou desse povo. E eles obstinadamente continuaram pecando, desejando o pecado. E o texto usa uma expressão interessante, deram ombro. É como se os profetas estivessem falando e Deus estivesse advertindo, e a lei estivesse falando para eles o jeito de viver, e eles estivessem assim: não ligo, não é comigo. Talvez algo que você esteja fazendo neste momento. Pastor, não sou eu. Eu não sou esse pecador que o senhor está falando, que precisa tratar o pecado. Talvez outra pessoa tinha que estar aqui ouvindo e não eu. Coração duro. Na medida que esse povo adorou ao Senhor, eles reconheceram. Lá no verso 33. Porque tu és justo, e tudo quanto tem vindo sobre nós é justo porque nós pecamos. Pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. O que o povo está dizendo aqui? Neste momento em que eles estão louvando a Deus, eles estão reconhecendo: Deus é bom, a gente aqui não presta. Deus é bom e tem cuidado de nós, e a gente insiste em continuar pecando. Sabe por que você tem que estar aqui congregando? Porque à medida que você adora, canta e ouve sobre a grandeza do nosso Deus, e é confrontado com o seu pecado, você chega ao final de cada culto constrangido a dizer as mesmas palavras: o Senhor procedeste fielmente, nós, no entanto, continuamos a pecar. Ajude-nos, ó Deus, e trata o nosso pecado. Se você não estiver disposto a louvar e adorar a Deus, a se reunir em adoração ao Senhor, jamais você será confrontado com os santos atributos do Senhor. Jamais você será humilhado pela santidade do nosso Deus. Jamais você será constrangido a ver o quanto você tem procedido perversamente, enquanto o Senhor nosso Deus tem sido fiel. Por isso, para que você trate o seu pecado, você precisa louvar a Deus e adorar a Ele. Porque na medida que você faz isso, você vê: puxa, o meu Deus é bom. Olha tudo o que Ele fez. Criou todas as coisas. Trouxe-me liberdade, me salvou, me conduz à terra prometida, e ainda assim eu continuo pisando na bola. Nós precisamos exaltar o Senhor para ver, reparar quantas coisas boas Ele faz para nós. E isso vai nos estimular a viver em santidade para a glória dEle. Irmãos, nós aprendemos nesta noite que precisamos urgentemente tratar o nosso pecado. Não vai existir avivamento na nossa vida se a gente não encarar com seriedade esta necessidade de tratar o pecado. Mas nós jamais conseguiremos vencer o pecado se não houver constância em nossas vidas. Não vai dar certo. Ou você firma de verdade um compromisso com Deus e começa a levar a sério a sua vida com Ele, ou você vai continuar no pecado. Precisa de constância.
precisa começar a ir até o final. Precisa começar essa leitura e terminar. Precisa pegar o compromisso de ir à igreja e ir de verdade. Precisa começar aquele compromisso de orar todos os dias e avançar semana após semana, mês após mês, ano após ano. Se você não fizer isso, não vai resolver o problema. O psicólogo não vai te ajudar. Os irmãos da igreja ligando para você todo dia, lambendo você, indo na sua casa te buscar, não vai resolver. Esquece. Não é por minha culpa ou por culpa da igreja que você é um crente sem vergonha. É porque falta em você constância. Constância. Compromisso, ser homem e mulher, para fazer aquilo que você está se dispondo a fazer. Falou que vai ler a Bíblia? Começa a ler. Falou que vai orar? Começa a orar. Falou que vai vir? Começa a vir. Se alguém estiver ali para te ajudar, para te motivar, ótimo. É sempre bom. Claro que é bom. E claro que é um dever nosso. Mas se não tiver também, a responsabilidade é sua. E o dever é seu. Sem constância não trata pecado. Se humilha na presença de Deus. Não é a culpa do outro, é a sua culpa. Se humilha na presença do Senhor, joga a terra sobre si, reconhecendo, Senhor, eu sou pó, eu sou barro. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Se afasta do mundo. Desliga um pouquinho a TV. Sai da internet. Abandona algumas séries que só tem sem vergonhice. Senão você não vai vencer o pecado, não. Sai daquele grupo de WhatsApp que só tem pornografia, que só tem baixaria, que só tem piada suja. Sai daí, sai. Se afasta do mundo. Ah, pastor, porque é minha família. A sua família te faz ser mais crente? Não, então se livra dela também. Vai de vez em quando, vai quando der, uma vez por ano no Natal e tá bom. Fica junto de quem vai te ajudar a ser mais crente. E não de quem vai te afastar de Deus. Se afasta do mundo, senão você não vai ter Cristo na sua vida. A gente tem que ter compromisso sério. E se afastar com o mundo, se afastar daquilo que é estranho, é necessário se a gente quer vencer e romper com o pecado. Se afasta do mundo. Leva a sério a sua leitura da palavra. A Bíblia vai te mostrar e provar os seus erros. Leva a sério a sua vida de culto e adoração ao Senhor. Adorando a Deus, a gente reconhece quem Ele é. E reconhecendo quem Ele é, a gente começa a ter vergonha do nosso pecado. Eu quero terminar essa exposição dizendo a vocês as palavras que Cristo nos disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O pecado está sobrecarregando você. O pecado está te deixando cansado. Essa vida, mais ou menos, tem te feito pensar em parar. Vai até Cristo Jesus. Vai até o Senhor Jesus. Volta para o Senhor Jesus Cristo. Volta para o Senhor Jesus. É importante, é necessário. Porque o Senhor Jesus Cristo está disposto a te salvar. E se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você deseja romper com o velho homem, romper com este passado, eu não quero que você erga a mão, nem que você venha aqui à frente. Mas se o seu desejo é este, de uma nova vida com o Senhor, nos procure. Não quer parar e conversar comigo ali na saída, não tem problema. Manda uma mensagem durante a semana, entre em contato com a gente. Não quer falar comigo, procura outra pessoa então, fala, me ajuda. Eu preciso romper com o meu pecado, eu preciso ter essa nova vida em Cristo Jesus. Isso é importante. Porque senão jamais nós experimentaremos avivamento em nossas vidas, no nosso lar, na nossa igreja ou em qualquer outro lugar.